Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Desde já agradecer ao Audax ISCTE por proporcionar-nos este espaço onde fazemos as gravações e hoje vamos falar de medicina tradicional chinesa e fertilidade. Quem está connosco é a doutora Teresa Charrua. Obrigado por estar presente. Obrigada eu. E antes de começarmos propriamente medicina tradicional chinesa e fertilidade, explicar um bocadinho o teu percurso. Eu já sei, mas é sempre bom ouvir. Então, eu estudei medicina tradicional chinesa durante 5 anos aqui na Universidade de Medicina Chinesa em Lisboa. Depois tive 5 meses na China, a fazer estágio hospitalar. E há 9 anos que trabalho diariamente em prática clínica e há 9 anos comecei a trabalhar mais diretamente com a saúde da mulher. Na China, como é que era o teu dia-a-dia? Por exemplo, nós na medicina ocidental, tradicional, pronto, o que fazemos é visitar a enfermaria, consultas, bloco. Como é que era lá a tua rotina na China? Sim. Qual é que era o centro? O hospital de Chengdu. Chengdu? Ok. Era um hospital que tinha as duas vertentes, a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa. Nós estávamos mais na parte da medicina tradicional chinesa. E estávamos alocados, cada grupo, íamos rodando várias áreas dentro da medicina chinesa, ginecologia, otorrino, parte só dos tratamentos de acupuntura, acompanhávamos as consultas, depois eles lá têm uma parte específica só para os tratamentos, íamos fazendo esta... E os doentes estavam acompanhados nas duas aulas, tanto ocidental como oriental, ou o doente é que escolhia? Sim, o doente é que escolhia, sim, lá o doente pode escolher qual é a área onde é que ela pretende fazer o tratamento. Sim. Depois participávamos nos tratamentos, como aqui também já acontece, nós aqui a partir do 2º ano já começamos a ter um estágio clínico, portanto, também mais regular. Sim, semanal. E durante esse período na China, também já tiveste contacto com a equipa de fertilidade ou da ginecologia? Sim. E muitas dessas coisas depois trouxeste para cá e começaste a fazer cá? Sim, lá já tive contacto com a parte de ginecologia e obstetrícia também, portanto já acompanhei e logo aí ficou um bocadinho o bichinho. E depois foi quando comecei a trabalhar e a primeira paciente que tive foi uma paciente precisamente de procriação, que estava a ser também acompanhada em procriação medicamente assistida. Cá em Portugal. E que já era a sua última oportunidade para fazer tratamento de FIV e que ela decidiu juntar a medicina tradicional chinesa e teve uma gravidez de sucesso. Isso é assim. Por exemplo, parte da minha formação foi onde eu fiz o fellowship, foi em Bruxelas. E eles lá preocupavam-se muito com publicações, evidências científicas, tinham grandes casuísticas, então conseguíamos publicar. Na China, nesse hospital, havia uma preocupação para essa evidência científica das técnicas que estavam a usar, ou não estavam tão pressionados por essa parte tão científica? Não havia tanto essa pressão dessa parte científica. Também nós estávamos muito ali, ou seja, de manhã era hospital e à tarde depois tínhamos as aulas. Portanto, estávamos muito mais focados na prática, em praticar o mais possível. A medicina tradicional chinesa não é apenas agulhas. Há mais para além da acupuntura. O que é que consiste focado na saúde da mulher, a medicina tradicional chinesa? Então, pelo menos na minha prática clínica, aquilo que eu mais uso é a acupuntura, a fitoterapia, que são os tratamentos feitos com extratos de plantas, a dietética chinesa, que é através da alimentação, temos alimentos específicos, os chás, trabalhamos com toda essa parte, de uma forma complementar também à nutrição, uma coisa não invalida a outra, é preciso explicar isso. Depois também os exercícios de respiração consciente, ou a meditação, se assim quiserem chamar. Temos também a massagem, também muito conhecida, a massagem terapêutica, o Tuina. Depois também, na minha prática, trabalho com outras vertentes, como os florais de Bach, a aromaterapia, tudo mais na vertente emocional, para ajudar no equilíbrio também emocional da saúde da mulher. Há uma das coisas que se fala muito e está patenteado, que são os 12 pilares da fertilidade. Não está lá bem uma acupuntura, mas está, por exemplo, o mindfulness, o stress,
diminuição do stress, o sono, tudo isso, e é um bocadinho essa área que vocês conseguem trabalhar e melhorar dentro daqueles 12 pilares da fertilidade. Sim, porque no fundo a medicina chinesa é ver como um todo, não é? É ver de uma forma integrada, porque quando um paciente chega à consulta connosco, nós não perguntamos só quando é que vai fazer o tratamento FIV, como é que está o seu ciclo, não, perguntamos tudo, não é? Como é que dorme, como é que é a sua relação com o trabalho, como é que se faz atividade física, o que é que come, ou seja, e há todo essa envolvência. Que ajuda um bocadinho a melhorar. Sim. A melhorar, eu diria que a reeducar os hábitos e o estilo de vida, e isso depois vai fazer toda a diferença. Uma das coisas que eu noto convosco, contigo também, que é quando aqueles casais que vêm ter comigo para a consulta de apoio à fertilidade, às vezes é a primeira consulta, já passaram algum tempo convosco, eles já conhecem o seu próprio corpo. Sim. Já sabem quando é que ovulam, quando é que é o período fértil. O próprio homem, um bocadinho, houve alterações do estilo de vida, às vezes ajustar a medicina tradicional chinesa para melhorar a qualidade espermática. Já são pessoas que vêm ter comigo já com alguma informação e conscientes do seu próprio corpo e que alguma coisa não funciona no sistema para vir a ter comigo. E é interessante isso, ou seja, a mensagem passa para os casais e que todos nós devemos ter esse comportamento durante a nossa vida toda e não apenas na fertilidade. Devemos ter... Exatamente. Aliás, eu costumo dizer muito em consulta que trabalhar a fertilidade é trabalhar a longevidade. E nós temos, e é a melhor forma, às vezes é uma ajuda também para os casais que passam por isso, que é não pensar de uma forma só com aquele objetivo, pensar a longo prazo. E isso ajuda a que esses hábitos que permaneçam, e daí o reeducar esses mesmo hábitos. Depois, durante a gravidez, vamos falar mais à frente essa parte que nos ajuda. Dentro da área da fertilidade, acho que há assim 2 patologias que vocês, e que existe alguma evidência da sua utilização. Uma delas é a endometriose, que já falei aqui, já fizemos um podcast aqui com o João sobre endometriose, etiologia, fisiopatologia, ou cirurgia sim ou não, qual é o tratamento mais indicado, mas vejo que os doentes com endometriose que fazem alguma técnica de medicina tradicional chinesa, não sei se estou a dizer bem técnicas, essas 5, mas pronto, há uma correlação com endometriose e inflamação. E vocês conseguem atuar claramente nessa área. O que é que fazes numa mulher com endometriose que vem ter contigo e que procura um bocadinho melhorar a qualidade de vida, que é um grande impacto que tem, e melhorar a fertilidade? Sim. Ou seja, tem que haver depois toda essa avaliação, obviamente que tem que haver uma avaliação individualizada dos hábitos de vida, ou seja, todo esse cuidado que é importante, e são dadas todas essas ferramentas para que isso aconteça. E depois fazemos todo o trabalho com acupuntura, com fitoterapia, com a alimentação, com o objetivo de baixar, ter uma ação anti-inflamatória, melhorar a qualidade folicular, melhorar o fluido folicular, ou seja, para que ele não se torne também tão inflamatório, e melhorar também depois a nível de endométrio. Portanto, fazer da receptividade endometrial. Na acupuntura, que é aquela área que nós mais visual, há certas zonas do corpo que estimulas na endometriose diferentes numa mulher com vários poliquísticos, por exemplo, para regular os ciclos. Sim, há pontos. Há pontos. Eu sei que o nosso corpo tem vários pontos específicos para serem estimulados e convém sabermos exatamente. Como nós, quando fazemos cirurgia, temos de saber bem a anatomia. Vocês, na acupuntura, como é que chamam os pontos? Pontos da acupuntura. Pontos da acupuntura, pronto. Tem que saber bem os pontos da acupuntura. E na endometriose, provavelmente, devido a esta dor pélvica toda que as mulheres têm um grande impacto das aderências, da dor que têm nas relações, a urinar, a evacuar, nas mulheres com vários poliquísticos, o que fazem é que não conseguem menstruar e ovular adequadamente. Sim. Nesse impacto que temos, o que é que fazes? Dentro dessas 5 pilares? Ou seja, é também trabalhar com a acupuntura, da mesma... Eu, no fundo, esses 5 pilares eu uso em todas as minhas pacientes. Algumas não de uma forma logo inicial, outras numa fase, ou seja, dependendo das fases em questão, do tipo de tratamento e adaptado a cada fase, escolhemos qual a melhor técnica a ser usada a cada paciente. Mas dentro dos ovários poliquísticos trabalhamos mais a questão da regulação hormonal, para deixar de haver os ciclos anovulatórios, etc.
o que estavas a falar há pouco daqueles 5 pilares da acupuntura e depois dos Fitoterapia. A fitoterapia, fazes combinados de fitoterapia para ovar os pólicos e regular os ciclos menstruais, algumas algas específicas, certo? Sim, sim. O que é que São costumas fórmulas usar, geralmente? Pá, não é preciso entrarmos aqui em pormenores de tipo de algas, mas elas que é um ramo de várias algas que existem, é imensas, certo? É. Eu quando me vêm ter comigo e trazem o que fazem medicamentos, às vezes tiram foto, aquilo para mim, não sei, não tenho conhecimento daquilo, mas aquilo são manipulados que fazes e que pedes para irem buscar. Aquilo são fórmulas que já estão feitas, ou seja, sim. já são fórmulas que têm... Mas são fórmulas fechadas. Ou seja, vocês não fazem manipulado, ou seja, sabes perfeitamente que para isto isto. Poderíamos fazer, e na China é assim que funciona. Ok. Na China eles também têm estas fórmulas fechadas, mas também poderíamos manipular para... Mas aqui no Ocidente, e para tornar mais acessível para todos, é mais fácil nós trabalharmos já com estas fórmulas fechadas e depois vamos regulando com as dosagens. Esses produtos não existem nas farmácias, existem tipo ervanárias, celeira existe, estou aqui a fazer publicidade, mas não tem nada a ver. Não existem no celeiro, são lojas específicas que vendem produtos de medicina tradicional chinesa ou sites também de confiança, ervanárias que têm, sim. Que têm isso. Outra das coisas relevantes que é, o homem também tem aqui um fator importante. E às vezes focamos na mulher, que a mulher que tem endometriose ou que tem os ciclos irregulares e tudo isso. E o homem, se nós integrarmos estes 5 pilares, o homem também vai nos melhorar a qualidade espermática e melhorar os outcomes e a gravidez. Para o homem, o que é que fazes? Outra coisa, costumam aparecer muitos homens na tua consulta ou não? Já hoje em dia sim, há 9 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na saúde da mulher, não aparecia, ou seja, eu tento sempre ter esta abordagem na consulta, porque regra geral vem sempre primeiro a mulher e depois é que vem para mim também acontece isso. Isso normalmente acontece, mas tento sempre ter essa abordagem porque no fundo sabemos, e estudos falam sobre isso, não é? Que é aqui 50-50, que os dois são igualmente importantes. Portanto, e eu costumo dizer que aquilo que se aplica na mulher também se aplica no homem, ou seja, todo o estilo de vida, todos os hábitos de vida, todas as recomendações que damos para as mulheres, também as fazemos para os homens, quando eles vêm para uma avaliação mais individualizada. As mesmas estratégias específicas que usamos para as mulheres, vamos adaptá-las caso a caso para o homem, para melhorar a qualidade espermática, a mobilidade, a motilidade, a quantidade. Comigo o que acontece é, quando eu vejo lá o nome do homem, pronto, isso é fator masculino. Às vezes não é assim, às vezes outras vezes está em nome do homem porque, sei lá, às vezes é a questão dos seguros, ou é comparticipado pelo seguro do homem, nome do seguro da mulher, pronto, mas quando eu vejo o homem penso que, olha, há um fator masculino aqui associado. Mas ainda há um estigma muito grande em relação a isso, e às vezes tem casos em que há um fator do homem que efetivamente não está bem e às vezes ainda há alguma relutância na parte deles em virem fazer. E já te aconteceu ir primeiro a mulher e depois acabares com o casal a fazer sessões de acupuntura? Cada vez mais. Sim, ou seja, há uma cada vez mais complementariedade do processo todo e vem-se, isto é um problema que temos que resolver e resolvemos entre casal. Não há aqui culpados ou nada, que é uma coisa que eu costumo dizer, não é um homem ou uma mulher, é um casal que tem um problema que estamos aqui para resolver. Eu costumo dizer que são os dois que querem uma coisa e eu preciso dos dois. Eu preciso tanto de uns óvulos de qualidade e de um endométrio de qualidade, como também preciso de um espermograma de qualidade. Portanto, eu preciso dos dois para funcionar. E é um trabalho de equipa, não é? E às vezes consigo também ao mesmo tempo. Portanto, às vezes é um trabalho que não é só 3, é 4. Sim. Outra das coisas que, por exemplo, nós na parte da suplementação, da medicina tradicional, suplementação com o ácido fólico, hidreto de potássio, probióticos, complexos multivitamínicos que existem no mercado, recomendam-se 3 a 6 meses antes. Dentro da medicina tradicional chinesa, abordar estes 5 pilares há algum timing antes que se deve abordar. Eu ainda fiz um artigo hoje sobre que era não engravidou em 2022, o que tem que fazer para engravidar no início do ano. É um bocadinho aqueles artigos para a população em geral, mas que é importante perceberem, tipo, eu falo da consulta pré-conceição, que é uma coisa que não se faz muito e que é importante. Que é muito importante. Uma consulta pré-conceição da medicina tradicional chinesa também devia existir.
Faz todo sentido. E esse timing, o que é que recomendas nessa parte de pré-conceição? Quando é que recomendas? Sim. Muitas vezes o que acontece é que quando o casal ou a mulher já nos procura para fertilidade, na consulta já há esta consulta de pré-conceição, não é? Portanto, sim, já há tudo isso e muitas das vezes ou seja, lá está o ensinar a ver todos aqueles sinais de fertilidade, o muco, tudo isso, a temperatura, todas essas questões. Em termos de timing, obviamente e há estudos comprovados, sobretudo desde 2002 pelo famoso Paulos, que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa é importante, ou seja, mesmo seja perto dos tratamentos de fertilização, mas cada vez mais comprovado que quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Ou seja, para uma maturação folicular, a mulher são 85 dias, portanto não faz sentido, anda à volta disso, não faz sentido nós começarmos só a fazer esse trabalho logo em cima desse ciclo. Portanto, quanto mais. E o homem são os 3 meses. A produção, a renovação e o turnover são os 3 meses. Exatamente. Por isso recomenda-se que sejam os 3 meses, ou seja, e fazemos esse preparo de 2 a 3 meses, normalmente é o que eu aconselho, até para fazermos regulação do ciclo, para haver as mudanças nos hábitos de vida e tudo isso. E a mulher conhecer o próprio corpo, que às vezes também chega à nossa consulta não sabe muito bem quando é que é o meu período fértil, quando é que tem que ter relações. Exatamente, sim. Que eu sou contra isso, acho que devem ter relações quando quiserem e não é preciso estarem preocupadas que é só naquele momento que eu estou a ovular e tem que ser neste momento. Pronto. E falaste há pouco dos tratamentos. Dentro dos tratamentos, eu já sei que fazem coisas diferentes, tanto para a estimulação dos folículos, como depois para receber um embrião congelado. Focamos apenas na FIV, na inseminação, depois nos coitos programados, deve ser um bocadinho semelhante. Mas, por exemplo, na estimulação, eu sei que contigo e com outros colegas fazem também, às vezes fazem quase ciclos de acupuntura diários ou dias alternados. Sei que vão mais vezes. Pronto. Sim. Ou seja, normalmente o que acontece é que quando há um acompanhamento, lá está esse acompanhamento de pré-conceição, antes dos tratamentos de procriação medicamente assistida, há um cronograma de tratamentos mais ou menos de 1 vez por semana, depois dependendo dos casos, às vezes 2 vezes por semana. A partir do momento em que começa a primeira fase de estimulação estrogénica, não é? Aí começam a haver os tratamentos mais ou menos 2 vezes por semana. Depois, entre a punção e a transferência, fazemos 1 a 2 tratamentos também. Um deles, normalmente, para ter uma ação mais de desintoxicação de todo aquele efeito estrogénico que é importante naquela fase para termos. E as mulheres sentem isso. Quando eu faço a transferência, elas sentem que quente ou sentem qualquer coisa. Quando eu faço a transferência, elas sentem-se diferentes. E no dia da transferência também fazem, não é? No dia antes. E depois 3 dias, até 3 dias após a transferência, para ajudar depois no processo de nidação. E depois volta a haver novamente entre o 5º e o 8º dia pós-transferência, novo tratamento. Ou seja, por norma, a partir do momento em que começam os tratamentos, ou seja, em que começa a estimulação ovárica, começamos a fazer os tratamentos 2 vezes por semana. Há alguns casos, 3 vezes por semana. Existe um artigo que eu já li, só mesmo focado nessa área da transferência de embrião. Por isso é que essa regra existe e até me propuseram na altura, há 1 ano, para tentarmos incorporar doentes e fazermos isso. É uma coisa que tem que pensar e avaliarmos. Porque, efetivamente, demonstrou a melhoria dos resultados. Uma das coisas importantes que é, o ser humano não se reproduz facilmente. A taxa de sucesso por ciclo num casal com 30 anos ronda os 15%. Ou seja, nós estamos a fazer este processo todo, mesmo com todo o cuidado, com médicos, estimulação, FIV, transferência de embrião, acupuntura, nutrição, tudo, as taxas rondam os 30% geralmente. Não é garantido. Não é garantido. Mas é importante esta avaliação integrada porque também um bocadinho tranquiliza as pessoas que fazem este processo, principalmente quem faz a acupuntura, que partem para o processo. Tudo bem, eu estou consciente da taxa de sucesso, isto ajuda-me a tranquilizar e a gerir os resultados, mas estou a fazer o melhor e estou a preparar o meu corpo melhor para este momento. Sim, sem dúvida. Após a transferência, depois há o teste de gravidez positivo. Fazemos tipo o circuito. Pré-conceição, FIV, transferência e engravidou. Quando engravida, fazem alguma coisa nessa fase? Sim.
Ou seja, quando nós fazemos o acompanhamento durante toda a gravidez. Nos casos de tratamento de procriação medicamente assistida, eu peço sempre para haver um acompanhamento semanal até às 12 semanas, para ajudar na redução de taxa de aborto. E mudas, por exemplo, os fitoterapia, estou sempre a dizer fitoestrogénios, que é o que existe. A fitoterapia, tudo muda. A partir do momento em que há grávida, em que ficam grávidas, tudo muda. Tudo muda. Aliás, mudam os suplementos. Os pacientes são avaliados sempre todas as semanas. E os meus pacientes sabem, eu vejo uma das formas de nós observarmos, não é só pelos sinais e sintomas que eles trazem, mas também pela língua e pelo pulso que nós avaliamos. Okay. E às vezes nós mudamos os pontos semana a semana, porque nós não estamos iguais todas as semanas, não é? Sobretudo no que Mas toca... porque estão mais ansiosos, quase as secas? Estão mais ansiosos, sobretudo nos casos de procriação medicamente assistida, então aí o cuidado tem que ser extremo e tem que haver um conhecimento daquilo que estamos a fazer muito minucioso. Daí a importância, por exemplo, de perguntarmos muitas vezes, ou pedirmos aos pacientes muitas vezes para nos trazerem informação e pedirmos aos ginecologistas para trazerem informação de como é que está o endométrio, qual é o tamanho em que estão os folículos, quantos folículos é que estão. Isso tudo vai mudar, quais são os pontos que nós vamos usar, qual é a fitoterapia que nós vamos usar, quais são os chás que nós vamos inserir agora, qual é os sumos, por exemplo, há uns batidos específicos que nós fazemos para a fase da punção, outros para a fase da transferência, para ajudar a complementar. Tudo isso é em função dessa informação que nos trazem desta complementaridade. Dessa complementaridade, exatamente. Agora, ficámos na gravidez. Portanto, na gravidez até às 12 semanas acontece. E depois, a partir das 12 semanas, há uma vigilância aqui por trimestre, há um alargamento do... Sim, há um alargamento. Funciona, eu costumo dizer que funciona mais ou menos como o acompanhamento ginecológico, obviamente sempre em complementariedade. Sim. Não é uma coisa, não é substituível, exatamente. Mas no primeiro semestre, numa gravidez normal, sem necessidade de procriação medicamente assistida, primeiro trimestre vem de 15 em 15 dias, com procriação medicamente assistida semanalmente. Obviamente que depois tudo isto muda consoante os sintomas que a paciente apresentar, como é lógico. Segundo trimestre é mais ou menos uma vez por mês. Sim. A partir das 30, mais ou menos 30 semanas, começar a estar atentas à posição pélvica, exatamente, a posição do bebê, se está cefálico, se está pélvico, como é que está. E vocês depois nessa fase são no calcanhar, não é? No dedo do pé. Dedo do quinto dedo do pé. Pronto, é isso que eu vejo de vez em quando a marca e um pensinho nessa zona. Sim, Mas isso é o quê? É para preparar o corpo para a indução do parto. Aí basicamente o que fazemos é a colocação de agulha ou através do aquecimento de uma coisa que nós também usamos, que é a moxa, que é também uma outra técnica dentro da medicina chinesa. Há várias formas de nós estimularmos os pontos da acupuntura. Há a eletroestimulação, não é? Há a eletroestimulação, há a moxa, há a acupuntura. E a moxa como é que é? A moxa é um charuto de uma erva, tem o formato de um charuto, e tem uma erva, portanto, compressada lá dentro, que é a erva artemisia, e é através do calor dessa planta e o calor que ela causa naquele ponto. Há uma princesa qualquer, Artemisa, deve haver uma história qualquer. Isso não sei. E que vai basicamente fazer com que, ou seja, impulsiona a movimentação fetal para que o bebê possa dar... a desenvolver o trabalho de parto. Sim, depois a partir das 36 semanas começamos a preparar o corpo para o trabalho de parto. Não propriamente indução em si, mas começar a fazer o trabalho para preparar o corpo para o parto. Existem colegas que fazem esse trabalho de indução de trabalho de parto mesmo para ter o parto e para nascer. Para ter o parto. Eu não faço esse trabalho. Faço a preparação, mas em clínica, não em hospital. Outra das coisas que falámos há pouco, agora no início, é o que é que para um centro de acupuntura, o que é preciso, geralmente? Tipo, umas coisas básicas, são os gabinetes e depois... o que é que precisas para além? São as agulhas, são a parte da eletroestimulação e depois são vários constituintes que podes complementar a todo o processo. Sim, ou seja, todo o material que nós depois usamos, por exemplo, no meu caso, como trabalho com óleos essenciais, uso os óleos essenciais,
a moxa, as ventosas, que também é A moxa é o muito, quê? muito conhecido. A moxa É aquilo. Então, vimos desde pré-conceição, tratamento FIV, transferência de embrião congelado, gravidez e depois parto, terceiro trimestre e eventualmente indução de trabalho de parto. Coisas assim mais pessoais. Porquê é que decidiste focar-te na saúde da mulher na área da acupuntura? Qual foi o que é que te levou na acupuntura, na medicina tradicional chinesa? Já sei o que é tudo. Foi essa a primeira tua doente que cá em Portugal que engravidaste? Ou é daquelas que tu consegues ter um maior impacto e ver resultados? Foi o que me impactou para a saúde da mulher foi ou seja, foi um bocadinho essa paciente que sendo era o último recurso, a última hipótese de fazer tratamento, e toda aquela envolvência, toda aquela que emocionalmente, não é? Toda aquela envolvência emocional, o stress, vou ficar, não ficar, tudo isso, e de repente a capacidade de poder ajudar e poder colaborar com gerar uma vida, não é? E poder contribuir para isso. Fez-te um clique. Todos nós precisamos de alguma motivação. Pronto. Sim, eu também fui um bocadinho para a área da medicina da reprodução, porque é aquelas áreas que conseguimos ter um resultado. E cada casal é tipo um casal, eu quero ver todos grávidos. Por isso, cada casal é um casal diferente e integro e participo todo nesse processo porque sei que estou a fazer diferença e tentar melhorar. E é por aí que me estimula-te a todos os dias tentar mais, mas há dias que são um terror, pronto. Há outros que têm várias gravidezes e disse, por isso é que eu trabalho isto todos os dias. E é um bocadinho isto que... Dúvida. Mas é desafiante, porque da mesma maneira, ou seja, é bom quando celebramos os positivos, não é? Eu costumo dizer que o meu objetivo com cada paciente que recebo não é só que tenham o seu teste ou o seu beta-HCG positivo, é terem a sua gravidez de termo e terem uma gravidez saudável. Portanto, nós tanto vibramos com eles pelo positivo como depois também pelo negativo. É o nosso outcome. O outcome primário não é taxa de gravidez, às vezes recém-nascido saudável em casa, porque é isso. Na medicina tradicional chinesa é uma das coisas que eu vejo que todos os meses tem vindo cada vez mais publicações focadas e a PubMed, quando existe alguma coisa nova, pesquiso. Há mais de 300 artigos já a falar sobre a importância Sim, e é uma coisa que é normal aparecer mais. Tipo, a câmara hiperbárica, o artigo que está para submissão, também era uma coisa que tem vindo a surgir e cada vez mais publicações. A acupuntura tem muito mais artigos que, por exemplo, a câmara hiperbárica. E esta complementariedade que eu gosto, tipo, contigo, com outros colegas que falaram do tema. Eu, quando criei a lista dos podcasts, disse logo à Catarina, este tema temos que falar, Catarina, porque é relevante e acho que as próprias pessoas procuram mais informação, se há vantagens, não há vantagens, faço, não faço, corre bem, corre mal, vai ser bom ou melhor, e é importante estarem informadas. Sim, porque no fundo não há nenhuma desvantagem em fazê-lo, em fazer este acompanhamento com a medicina chinesa, e porque sobretudo nós trabalhamos com três mecanismos de ação muito importantes, que é a vascularização uterina, ou seja, o aporte de sangue a nível do útero e ovários, portanto para melhorar a qualidade folicular, para melhorar a nutrição também desses óvulos, para melhorar a qualidade do endométrio, a mesma coisa no homem, portanto para melhorar depois toda a produção espermática e a espermatogênese. Exatamente. Trabalhamos depois também na regulação hormonal, portanto através do eixo hipotálamo hipófise ovário. E depois temos a outra parte que sem dúvida faz todo sentido, sobretudo quando se fala de fertilidade e de procriação medicamente assistida, que é a parte emocional, não é? Portanto, que é, digamos, quase assim o pilar ou uma das bases muito, muito importantes. Sim, e gerir essa parte que é fulcral, porque claro que eu tenho casais que fazem um tratamento e engravidam logo a primeira transferência, mas muitos deles precisam de mais tratamentos, mais transferências para conseguirmos ter as taxas de sucesso que queremos, e é aí que esta complementariedade é relevante. Por isso, resumindo, há se mais alguma coisa que queiras? Eu gosto de fazer um resumo no final. A acupuntura divide-se em estes 5 pilares. Pronto. A acupuntura tanto pré-conceção como nos tratamentos FIV, como nas transferências de embrião, e depois pode-se fazer também a medicina tradicional chinesa durante a gravidez e ter também um impacto relevante nas 12 primeiras semanas para evitar o risco de aborto, falhas e as falhas de implantação. E o importante que é
a medicina tradicional chinesa não é apenas a acupuntura, é todas estas 5 áreas que, para além de potenciar a fertilidade, podem-nos melhorar o nosso estilo de vida e o nosso bem-estar para o futuro, mesmo após esta fase toda. Sim, é melhorar a qualidade de vida. Eu costumo dizer que toda a gente podia e devia fazer, ou ser acompanhado por um especialista de medicina tradicional chinesa na sua complementaridade, mantendo o seu ginecologista, mantendo o seu médico de família, mantendo tudo, mas é importante ter uma avaliação como um todo. E integrada. Exatamente. Outra pergunta que não te perguntei no início. Que se alguém estiver a ouvir o nosso podcast e queira te encontrar, onde é que te pode encontrar? Em Lisboa e em Carcavelos. Pois, eu soube esta semana que estavas em Carcavelos. sim, Lisboa e Carcavelos. Queres dizer o nome das clínicas ou basta pôr na net? Basta pôr na net e encontrar, mas em Carcavelos, no Centro São Miguel, em Lisboa, no Centro de Assistência e na Clínica de Santos. Ok, pronto. Olha, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Espero que tenhas gostado. Alguma dúvida que tenham, já sabem, enviem pelo Instagram, Facebook as dúvidas e nós estamos cá para responder. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e vivam a vida com fertilidade.